sempre. Amém. Soberano Deus, ó Pai amado, Deus querido, pela Tua graça e pela Tua bondade, conseguimos chegar aqui, Senhor, depois de um dia de luta, um dia de trabalho, um dia de sol causticante, Senhor. Ó Deus querido, eu tenho certeza que um dia turbulento para muitas vidas que chegaram aqui. Pai, nós deixamos a comodidade do lar, deixamos os afazeres que possivelmente poderíamos estar fazendo, porque para nós nada é tão importante do que a adoração. Nada para nós, Senhor Jesus, tem um significado, um sentido de maior valor do que esses momentos tributados a Ti, ó Pai. Porque aqui, Senhor, ressentimos, olha, Pai querido, sentimos o calor da Tua presença. Sentimos, Senhor Jesus, a força provindo, Senhor, de Tua palavra. Sentimos, Senhor, o crescimento de nossa fé. Aqui, Senhor Jesus, o cinza da desesperança, Pai querido, toma um novo rumo, Senhor, se enverdece, Pai querido, ó, diante de nós, ó Pai. Aqui, Senhor, nós desabafamos as nossas queixas, mas recebemos, Senhor, o alívio de nossas dores, a motivação para a nossa luta, Senhor Deus, a força para a nossa caminhada. Pai querido, nessa noite eu quero pedir a Ti, assim como em outros cultos, ó Pai, o Senhor tem alegrado vidas, tem restaurado os corações, tem fortalecido as vidas, as pessoas, ó Deus. Pai querido, que hoje seja também notório, Pai, que hoje, Senhor, seja marcado, Senhor Jesus, pelo Teu Espírito Santo. Senhor Deus, venha falar conosco de uma maneira exclusiva, de uma maneira diferente, Senhor. Ó Deus, eu sei que em cada coração, questionamento, a cada vida existem muitos problemas a serem enfrentados, questionamentos a serem, Senhor, olha, Pai, resolvidos, mas, ó Pai querido, diante de Ti tudo passa. Diante de Ti, Senhor Jesus, tudo desaparece, porque a Tua glória, a Tua graça, Senhor Jesus, é o bastante para nós. Pedimos a Ti, Senhor, fale em cada coração, fale em cada vida, fale em cada alma, Senhor. Olha, Deus, eis o que nós pedimos e suplicamos, e fazemos esse clamor, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Irmãos, com muito prazer eu quero saudá-los com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos alegres, estamos felizes de poder mais uma vez estarmos aqui. E eu não canso em dizer à seleta Igreja de Cristo Jesus que não existe um lugar mais importante na vida de um crente do que aqui, na igreja. A gente pode seguir as lives, a gente pode ouvir uma mensagem através aí da internet, mas nos perdoe, irmãos, nada se compara com o calor humano transmitido nesta reunião, na presença sentida por Deus aqui, né? Não apenas nós transmitimos a presença de Deus a outro, quanto também somos envolvidos por outras pessoas. O entusiasmo de outras pessoas fortalece a nossa fé, e isso daqui, irmãos, é inegociável, né? Não podemos negociar por nada. Felizes são aqueles que, entendendo a necessidade de congregar, vence o desafio, vence o medo e vence até mesmo o comodismo, né? Estamos vivendo uma época que a gente está lutando muito por acomodação, né? Nós gostamos daquilo que é mais fácil, e às vezes ficar em casa, sentado no sofá, é mais fácil do que se deslocar depois de um dia de trabalho, de um dia de um sol causticante como foi hoje, né? Vencer tudo isso e estar sentado nos bancos da igreja aqui para cultuar a Deus.
Mas a você que veio, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar pela sua atitude, pela sua iniciativa, irmãos, de estar aqui e vir tributar a Deus tudo quanto Ele merece, tudo quanto você tem para tributar a Ele. Amém? Amém? Então vamos dar um culto alegre para o Senhor, vamos abrir o coração nesta noite e sabendo que o culto, irmãos, ele é feito por uma ação bina, né? Dupla. Nós trabalhamos aqui nesse culto com aquilo que nós chamamos de dons e de sacrifício, né? Está lá em Hebreus, que capítulo 5, que o sumo sacerdote, ele é homem constituído a respeito das coisas de Deus, para que possa ministrar os dons e os sacrifícios. E o que é, pastor? Dons é tudo quanto Deus traz para nós dos céus. Tudo quanto vem de Deus é dom, vem de forma gratuita para a nossa vida. Sacrifício é tudo quanto parte de nós para Deus. O seu louvor, a sua adoração, seu sentimento, né? Se tem coisa que Deus ama e recebe, é um coração quebrantado, é uma alma carente, né? Por isso que ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. O pobre é aquele que tem necessidade de Deus, é aquele que tem carência, não é verdade? Então vamos buscar a Deus, irmãos. Quero convidar aqui o evangelista, irmão Valdemar, né, para louvar o Senhor Jesus juntamente com uma banda. Os hinos sugestionados, irmãos, são 181 e 247. Vamos louvar com a nossa alma, com o nosso coração. Maravilha de Deus. Meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor, amém? 181, vamos aproveitar, irmão, essa oportunidade que estamos tendo para louvarmos ao Senhor. Aleluia. Seu sangue derramou em sua morte tão penosa, paz, perdão e vida cheia, e com ele eternamente sua glória fluirei. Em tua graça, ó amado, sou contínuo devedor, mais e mais a ti me atrai pelo teu divino amor. Sou ingrato e bem conheço, peço, meu Senhor, perdão, tira-me do vil pecado,
separação. Aleluia. O hino 247, irmãos. Já quero fazer um convite para os irmãos estarem no próximo domingo na escola dominical, onde já estaremos vendo a lição de número 7. E a escola dominical está sendo uma bênção, irmãos. Tem 3 classes participando e todas estão animadas para aprender mais da palavra de Deus por meio da EBD. Aleluia. Deus nos guarde bem no seu amor, onde quer que nos achemos, o seu nome louvaremos. Deus nos guarde bem no seu amor, ao voltar Jesus vamos nós estar livres de qualquer separação. Com a coroa então vamos se formar lá no céu na eterna mansão. Deus nos guarda em santificação das agruras da jornada, que é muito breve terminada. Deus nos guarda em santificação, ao voltar Jesus vamos nós estar livres de qualquer separação. Com a coroa então vamos se formar lá no céu na eterna mansão. Deus nos guarde e nos conceda a paz de que tanto carecemos, ou enquanto aqui vivemos. Deus nos guarde e nos conceda a paz, ao voltar Jesus vamos nós estar livres de qualquer separação. Na coroa então vamos se formar lá no céu na eterna mansão. Amém. Aleluia. Irmãos, quero convidá-los a se colocar de pé para fazermos leitura da poderosa, inerrante, infalível palavra de Deus nessa noite. Nós estamos estudando aqui, irmãos, um texto e ainda estamos nele. Portanto, eu sei que pode soar assim como um pouco cansativo, mas Paulo disse assim: eu não canso de escrever-vos as mesmas coisas, porque são segurança para vós, né? A gente não está fazendo, não está sendo prolixo. O que é isso, pastor? É falando coisas sem necessidades, né? Coisas ao vento, jogando palavra aos ventos. Mas estamos tentando não ser raso demais na profundidade daquilo que Deus explica, ensina, mostra através de sua palavra. Amém, irmãos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler, irmãos, do verso 18 até o 31. Amém? Amém. Então tá bom. Então vamos ler. Vamos ler de 2 em 2, irmãos. Eu leio 2
verso e a igreja leia 2, amém? Então tá, mas eu quero uma leitura bonita, uma leitura animada, aquela leitura assim que Joara faz e que Deus se alegra, tá certo? Verso 18 diz: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, e se todo fosse um só membro, onde estaria o corpo? Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais, e os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, o corpo de Cristo e seus membros em particular. Tem todo o dom de curar, fala todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelos os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amém? Maravilha de Deus. Vamos orar. Soberano Deus, pedimos a tua graça, pedimos a tua presença, Senhor, em nossos corações nesta noite. Pedimos que a tua palavra venha nos convencer, Pai, e nos transformar. Nos ajuda, Pai, para a glória de teu santo nome, pelo teu poder eterno. Assim nós o fazemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Maravilha de Deus. Irmãos, nós queremos aqui fazer as apresentações, e logo em seguida a banda de música vai louvar o Senhor com mais um hino, para nós recolhermos as contribuições que trouxemos ao trabalho do Senhor nesta noite, tá? Entre eles queremos apresentar, está conosco os nossos pastores, que pela graça de Deus são companheiros e sempre estão compartilhando de nossa festa da palavra aqui. Entre eles quero destacar aqui o pastor Dário, né? Fica de pé, pastor Dário. Pastor ali do Barbosa, se alguém tiver vindo ali também, queira se colocar de pé. Pastor Efigênio, é um prazer imenso, pastor Efigênio, pastor ali do Jardim Alvorada. Se tiver mais alguém que se faz acompanhar dele por um obséquio, queira se colocar de pé. Também hoje, irmãos, para nossa alegria, está com a gente o presbítero irmão Maico, pastor da igreja que está ali em Paranorte. É um prazer imenso, a gente já estava até com saudade,
Até falei com o pastor Valdomiro, ó, nós temos que subir para lá, a gente está com saudade dos irmãos, saudade da igreja, e precisamos ver o Maico, e pela graça de Deus, hoje ele aparece, ontem, né, esteve aqui, hoje participando do culto com a gente. Se tiver mais alguém vindo ali do Paranorte, que o acompanha, a esposa, né, maravilha de Deus, é um prazer imenso para a gente, também os filhos que são missionários também, para a glória do nome de Jesus. Se tiver mais alguém acompanhando, queira se colocar de pé, é um prazer imenso para a gente. E vindo ali também, irmãos, do trabalho missionário nosso aqui, da Águas Claras, está o nosso presbítero e pastor da igreja ali, presbítero irmão Eduardo. A irmã Pâmela também acho que faz presente, está presente? Maravilha de Deus. Então tá certo, hoje não veio, né? Tá me devendo. Então tá certo. Está com a gente também, irmãos, o pastor Ayrton, pastor da igreja aqui do Kennedy, a nossa filha próxima, né? A filha mais próxima da casa da mãe aqui. É um prazer imenso para a gente tê-lo e recebê-lo. O pastor Ayrton é imbatível aqui no culto de terça-feira. A gente se alegra por causa disso. Que Deus continue abençoando. Tem mais alguém, irmãos? Estou esquecendo de alguém? Parece que lá dentro... Ah, tá. O presbítero, irmão Nilson, também sempre está com a gente aqui, né? Pastor Lorival, cadê o pastor Lorival? Está escondidinho aí, pastor Lorival? Também com a gente, pastor ali do Jardim Primavera, irmãos, sempre florido, né? Que Deus continue abençoando. Se tiver mais alguém ali do Jardim Primavera, queira se colocar de pé. E é isso aí, lá dentro, atendendo os trabalhos ali, das missões, está o pastor, o presbítero Fábio, né, pastor da igreja ali do Água Boa, e é um prazer imenso para a gente poder recebê-los. E hoje, irmãos, acho que desde domingo passado está com a gente o irmão Eduardo. Só faz assim, irmão Eduardo. Maravilha de Deus, é um prazer, que Deus continue abençoando. Eu fiquei, conforme diz o gaúcho, todo faceiro, né, com a presença do irmão Eduardo, e tenho certeza que Deus tem uma grande bênção na vida do irmão Eduardo. Vamos dar aquela saudação calorosa a todos os irmãos, que diremos: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Ô irmãos, acaba de chegar aqui evangelista irmão Davi. Maravilha, irmão Davi, que Deus continue te abençoando, vindo ali do Califórnia, né? Vamos dar aquela saudação ao irmão Davi, que diremos: seja bem-vindo em nome de Jesus. Maravilha de Deus. Eu esqueci do pastor Valdomiro. Alegria tanto que a gente até esquece, né? Nosso vice-presidente, pastor Valdomiro, Jardim América, né? Vamos dar aquela saudação novamente, que diremos: seja bem-vindo em nome de Jesus. Maravilha, irmãos, que Deus em Cristo abençoe. Muito bem, quero convidar aqui o presbítero irmão Maico para louvar o Senhor juntamente com a banda de música. Enquanto o Maico louva o Senhor com a banda de música, nós estaremos contribuindo, pela qual peço aos diáconos que queira recolher os dízimos e as ofertas que todos nós trouxemos para o bom andamento da obra do Senhor nesta noite. Glória a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Hino de número 18. Aleluia. Grata nova Deus proclama hoje ao mundo pecador,
doce nova revelada lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com ofertas e obras mortas, sacrifício sem valor, enganado pensa o homem propiciar seu Criador. Meios de salvar se inventa, clama, roga em seu favor a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra o triste pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Maravilha de Deus, né? Irmãos, deixa eu só dar alguns avisos aqui, já vamos entrar na exposição da palavra de Deus nessa noite. Há um aviso aqui: amanhã haverá consagração das 7 às 8 horas da manhã, e à noite vai haver o círculo de oração das 19 às 20 horas aqui no templo, tá certo? Todas as irmãs estão convocadas. E outros sim, irmãos, na sexta-feira vamos ter o nosso grande culto com as rosas de Saron aqui no templo. Vai ser das 14h30 às 15h30, né, eu acho. Tá certo? Então, é a tarde da bênção. Irmãos, eu passei aqui na sexta-feira próxima passada, e foi uma bênção, né? Foi um trabalho assim bonito. Até eu vim aqui para fazer um trabalho, até eu dei vontade de ficar aqui, né? Então os irmãos estão convidados, tá? É aquele momento das irmãs cooperarem, né? E glorificar o santo nome do Senhor. Irmãos, e sábado próximo agora aqui no templo é o culto da Uncadejur. Todos nós que amamos os novos convertidos devemos estar presentes. Sábado passado eu estive aqui no culto dos adolescentes, irmãos, e fiquei muito feliz. Como Deus manifestou naquele culto, como que Deus trabalhou. Não é verdade, irmão Davi? Final do culto, irmãos, final do culto com lágrimas. Eu fiquei muito feliz, muito. Participei aqui com os adolescentes. Esses cultos estão sendo uma bênção. Amém? Amém?
Vamos continuar orando. Outros sim, irmãos, quero pedir oração da igreja em favor do irmão Joaquim, nosso presbítero, irmão Joaquim. Ele teve uma recaída essa semana, teve que ser entubado. Depois dele ser entubado, foi preciso ser levado para a UTI, e tivemos a informação que foi levado para Cuiabá, para a UTI, lá, para o tratamento na UTI de Cuiabá. Irmãos, vamos continuar orando. Peço oração dos irmãos, da igreja. Eu sei que o Senhor Deus é o dono da nossa vida. O crente não vai antes do momento, vai no momento de Deus, amém? Mas vamos clamar por Ele, vamos expressar os nossos sentimentos, e o nosso sentimento é que o Senhor dê graça, e que o tocar na banda, glorificar a Deus, e volta para o seio de sua família. Desde já quero pedir oração em favor da sua família, da irmã Neide, da sua família em geral, tá? Todos estão preocupados, e não é por menos, amém? Então tá certo. Quero que os irmãos também orem, e estou repassando aqui o aviso que a irmã Galega mandou dar aqui para a igreja. Quem não conheceu a irmã Galega, é a esposa do nosso pastor Antônio de Brito, que já foi presidente dessa igreja. Pastor Antônio de Brito, aprove o Senhor ter levado para a sua glória, para casa, né? Ele voltou para casa e o Senhor Deus o levou, amém? Vamos orar para que Deus abençoe o pastor Jeremias, Natanael de Brito e toda a família, porque o pastor Antônio de Brito era o patriarca daquela casa, né? Daquela família, amém? E também peço oração pela família do pastor Francisco Chichowski, que também nesta madrugada passou para o Senhor. Deus o recolheu. Pastor Francisco Chichowski foi pastor presidente em Sorriso, né? Me antecedeu lá, na gestão que eu passei ali em Sorriso. Ele foi um dos companheiros nossos ali, pastoreou juntamente com a gente, né? E também, tomado aí por essa enfermidade, o Senhor Deus também levou para a sua glória e está no descanso com o Senhor. Vamos orar para que Deus venha também confortar a sua família, amém? Amém, irmãos? Então tá certo. Irmãos, abrindo a Bíblia Sagrada, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós estamos aqui trabalhando uma temática. Pastor Silvio, o que é temática? É uma cadeia de tema. Nós estamos falando aqui sobre o relacionamento interpessoal do cristão, e nós falamos aqui o quanto que Cristo Jesus deu importância na maneira com que os cristãos deveriam tratar uns aos outros. Aquela maneira singela, amável, divina, espiritual, de tratar o ser humano, de tratar os seus próprios irmãos. No ministério de Cristo Jesus, irmãos, foi marcado por ensinamento a respeito disso daí. Nós não vamos entrar no mérito, porque já falamos sobre isso. Aí nós encerramos, irmãos, com a oração de Cristo Jesus, que eu acho que é o fundamento de todo relacionamento interpessoal do cristão, que é João 17, quando pela primeira vez Cristo Jesus fala sobre a unidade da igreja. E nesta oração ele pede para que a igreja, olha para mim, seja um, né? E falou que esta unidade não aplicava somente aos discípulos em um caráter imediato daquele relacionamento dos 12, mas ele disse tanto aqueles quanto aqueles que serão inseridos, envolvido. Isso daí envolve até mesmo nós, envolve a igreja de Cristo Jesus no tempo moderno, né? Então todos nós estamos debaixo desse pedido, dessa oração. Naquela oração ele disse que nós estamos ligados a Deus através dele, quando ele diz: Senhor, assim como eu e o Senhor somos um, que eles também sejam um.
Eles em mim e eu em ti. Quer dizer, nós só estamos ligados a Deus através de Cristo, mas só estamos ligados em Cristo através da unidade da igreja. Irmãos, depois que Cristo Jesus fez essa oração, o maior documento que trata a respeito desta unidade da igreja foi trabalhado pelo apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, esse texto que nós acabamos de ler. Quando o apóstolo Paulo, falando a uma igreja que estava comprometida por uma conduta ruim de relacionamento, uma igreja que tinha dons espirituais, que tinha poder de Deus, mas não tinha relacionamento. A igreja de Corinto estava com o seu relacionamento comprometido por divisões. E quando Paulo vai falar à igreja, no capítulo 3 da carta, ele diz: olha, eu estou falando com vocês não como espirituais, mas eu estou falando com vocês como carnais, porque há dissensão entre vós, né? E no capítulo 12, quando ele começa a falar sobre dons espirituais, ele separa ali um texto todinho, irmãos, um parágrafo longo, para trazer ali um ensinamento sobre a natureza da unidade da igreja. A igreja não é um monte de pessoas com uma única, com diversas ideias, cada um seguindo o seu rumo, individualistas. Não pode ser isso. Aí Paulo vai explicar a natureza daquilo que Cristo Jesus já tinha falado na sua oração, em João capítulo 17, falando sobre a natureza desta unidade. E aqui, irmãos, nós já expomos, desde terça-feira passada, 6 princípios que estão incluídos aqui nessa exposição de Paulo, que mostra a igreja como um corpo humano. Paulo, para trazer esse princípio, ele usa a alegoria de um corpo e diz que a igreja de Cristo, dentro da sua unidade, é como se fosse esse corpo, o corpo de Cristo. Amém? E nós falamos aqui sobre o princípio da diversidade. Somos diferentes, mas participamos de um único corpo. Eu falei sobre o princípio do fundamento único, né? Nós partimos de um único fundamento. O mesmo Cristo que você foi batizado pelo Espírito Santo é o Cristo que eu também sou batizado. Então não existe ninguém melhor do que ninguém aqui. O mesmo Espírito que você bebe, eu também bebo. Então nós somos participantes de um único Espírito. Então, irmãos, estamos no mesmo corpo, embora somos diferentes, né? Nós falamos sobre o princípio da multifuncionalidade. Quer dizer, nós estamos no corpo, mas temos múltipla funcionalidade. Você não precisa, uma igreja não precisa ter um grupo heterogêneo para se sentir bem. A gente pode, ou melhor, eu vou fazer aqui uma correção. Nós não precisamos ter um grupo homogêneo aqui para se relacionar. Eu posso me relacionar com as pessoas diferentes, porque o corpo tem muitos membros, então somos diferentes. E essas diferenças que parte desde a identidade peculiar, diferenças de dons, diferentes tipos de atuação, diferentes tipos de temperamentos, nós temos que conviver, porque essa diferença é que faz o corpo ter a sua multifuncionalidade. Também eu falei sobre o princípio de ser e pertencer. Não importa onde você está no corpo, você pertence ao corpo. Amém? Nós falamos sobre o princípio do querer divino, né? Você não está no corpo aonde você está porque você quer, mas é porque Deus quer. Eu não sou pastor aqui porque eu teve desejo. Quantas pessoas têm desejo e nunca chega a ser pastor? Mas por que eu sou? Porque Deus me colocou, foi Deus que quis. Mas eu sou superior? Neca de Quitibiriba. Sou simplesmente uma peça diferente, que faça um trabalho diferente, mas temos o mesmo valor diante de Deus. Aleluia.
ser e pertencer. Princípio da interdependência. Nós falamos na necessidade com que todos nós temos de todo mundo. Nós não somos uma ilha que vivemos isolado e temos condição de ser isolado. Com isso daí eu repudio aquela argumentação que a pessoa utiliza, né, dos desigrejados. Não, eu sou a igreja, sozinho não. A Bíblia diz que a igreja, o corpo de Cristo não é um só membro. Se você tirar o dedo do corpo, aquele dedo deixa de ser corpo, é apenas um pedaço de carne jogada ao léu. É por isso que não existe uma expressão em dizer: olha, eu sou a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo se estiver unido a um corpo. Amém? Então tá certo. Irmãos, continuando hoje, eu quero terminar esse assunto, porque eu não quero mais falar sobre isso na terça-feira que vem. Eu quero terminar porque, pastor, o senhor está explicando sobre isso. Porque tudo quanto eu vou falar ainda sobre relacionamento interpessoal está enraizado dentro dessa grande verdade. Por que eu tenho que tratar bem os irmãos? Por que eu tenho que ter um comportamento amável com o meu próximo? Porque ele é parte do meu corpo, ele é parte de um único corpo, ele tem um único fundamento. Então a maneira com que a igreja deve se relacionar se fundamenta nesse princípio de unidade. Amém, irmãos? Agora, dentro desse princípio de unidade, Paulo fala sobre mais um princípio, e eu catagolo aqui como o 7º princípio. Qual são ele, pastor? O princípio da necessidade. Olha só o que diz o verso 22. Escuta bem, olha para mim. Verso 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, repita comigo, são necessários. São necessários. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmão? O princípio da necessidade. Ninguém na igreja aqui é dispensável. Ninguém na igreja local, porque Paulo estava ensinando para uma igreja local, ainda que se aplica quase que exclusivamente numa igreja transcendental, uma igreja universal de Deus, mas aqui ele estava falando sobre a igreja de Corinto. Ele estava dizendo isso: olha, na igreja não existe ninguém que seja dispensável. Todos na igreja são necessários. Ah, pastor, mas aquele irmão dá trabalho. Mas ele é necessário. Mas pastor, aquela irmã lá dá tanto trabalho para a gente. Mas é necessário. Os irmãos estão me entendendo? Sim ou não? Pastor, não dá para a gente dispensar, excluir. Primeiro que quem põe e tira alguém da oliveira, dos ramos, é o lavrador. Nós não somos lavrador. É por isso que a igreja não pode exercer função de punição na igreja com os membros, e sim de correção. Por quê? Porque todos na igreja são necessários. Todos aqueles que estão ligados no corpo são necessários. Amém? Ah, pastor, a única coisa que eu faço é sentar no banco e dar glórias a Deus. Você é necessário, meu filho. A pessoa, se não tivesse ninguém para sentar nos bancos e dar glórias a Deus, e o que Deus mais deseja receber no culto? A adoração daqueles que sentam no banco. Deus às vezes não está nem preocupado com quem está pregando, com quem está ensinando. Deus está olhando o povo e abençoando o povo, porque você é necessário, a sua adoração é necessária, aquilo que você faz é necessário, a sua contribuição é necessária. Aleluia, amém, irmãos? Então todos na igreja são necessários. Então para de olhar para os outros com essa cara de quem comeu e não gostou, de que chupou 5 dúzias de limão e comeu assim com
jiló batido junto. Nada, meu filho, ele é necessário. Ah, pastor, mas dá trabalho. Irmão, se não tivesse ninguém para dar trabalho, não precisava de pastor, não precisava de obreiro, não precisava. Não, meu irmão, deixa ele. Deus está trabalhando, Deus está me ensinando e está ensinando ele ao mesmo tempo. E Deus está dizendo: olha, todos na igreja são necessários. Aleluia. Amém? Então tá bom. Existe um outro princípio, irmãos, aqui, o princípio da honra. E esse daqui é importante, eu quero que os irmãos entendam, porque se não fosse importante, Paulo não tinha falado. Ele diz assim, ó, princípio da honra, verso 23 e 24. Olha para mim. Obrigado. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, os membros, olha bem para mim, irmãos, eu sei que as crianças chamam atenção, eu sei que lá fora tem muita coisa que chama atenção, mas não é sempre que a gente vai estar falando sobre esse assunto tão importante aqui. Eu peço que você não se distraia, não deixa que nada rouba a sua mente não, tá? Às vezes a gente se empolga aqui, vocês também se empolgam aí, olhando para lá, olhando para cá, divagando, e me deixa sozinho, amém? Mas olha para mim aqui, ó. E os que reputamos seres menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Você já notou que no corpo existem certos membros que a gente julga ser desonroso? Você não anda mostrando ele para todo mundo, ele não está à vista igual o rosto, a face, o nariz, a boca. E a gente tem como menos honroso, como indecoroso até. Quando alguém mostra, meu Deus, o que é isso? É um membro, está cumprindo uma função. Você está entendendo? Mas Jesus, aqui Paulo está dizendo que a esses membros que nós julgamos ser menos decorosos, nós damos muito mais honra. Nós cobrimos, nós não andamos mostrando, a gente põe a roupa. Vocês estão me entendendo? Eu acho que vocês estão me entendendo. Aí ele diz: a esse que nós julgamos ser menos honrosos, a esses honramos muito mais, porque eles precisam dessa honra. Pastor, por que tem crente que tem mais destaque na igreja? É porque eles precisam. É porque tem uma necessidade daquilo. Mas aqueles membros que não são indecorosos, é dizer, aqueles que já estão realizando um bom trabalho, eles não precisam dessa questão de honra. Vocês estão me entendendo? É por isso que, em modesta parte, na igreja, tem pessoas que têm mais destaque. Por que ele tem mais destaque? Além da necessidade, ele precisa de ter mais destaque. E às vezes ele é menos honroso, e por isso ele precisa receber do corpo mais honra. Às vezes a função dele, que ele desenvolve, é menos decorosa do que você, daquilo que você faz. Então, por ser menos decoroso, ele precisa de mais honra. É por isso que às vezes um pregador recebe mais destaque do que alguém aí da igreja. É por isso que pessoas que têm determinados dons acabam tendo mais destaque, tem o seu nome divulgado. Ah, pastor, mas não precisa disso. Não, às vezes precisa. Às vezes esta honra faz com que o trabalho dele seja mais fácil ser realizado, seja mais aceito de ser realizado. Os irmãos estão me entendendo? Sim ou não? Eu vou ser mais claro. Imagina a honra que a igreja dá para um obreiro, um pastor da igreja. Tem igreja aí, meu irmão, que o pastor da igreja tem o seu estacionamento já definido. Eu agradeço a Deus, porque aqui a gente não tem desse negócio. Mas tem igreja lá, ó, estacionamento do pastor. Quando o pastor chega, o diácono já estaciona aqui, tá? É aquela honra, o pastor está aí, o pastor chegou, tá? Mas por que precisa disso? Não, irmãos, eu acho que a maneira com que o pastor começa a receber essa honra, começa a receber os destaques, facilita o trabalho pastoral que ele vai desenvolver. Por quê? Porque lá no mundo ele não tem essa honra. Lá fora o termo pastor já está defasado, é verdade ou não é?
Tem companheiro que quando vão viajar e vão para participar de convenções, que chega no hotel para fazer a ficha, sua profissão, qual é a ocupação. Eu sei que pastor não é profissão, mas tem muita gente que esconde. Por quê? Porque parece que soa, irmãos. Com tantas coisas que vem acontecendo, parece que o termo pastor aí no meio social é uma coisa já desgastada. Mas quando a igreja, ele dá honra para o seu pastor, quando a igreja valoriza o seu pastor, automaticamente ele leva para a sociedade um conceito de que aquela pessoa é importante, aquela pessoa tem palavra, aquela pessoa tem conduta, aquela pessoa é confiável. Facilita o trabalho da evangelização, facilita o trabalho pastoral. Os irmãos estão me entendendo? É aquilo que Paulo falou. Mas às vezes o trabalho pastoral é menos decoroso do que o trabalho da igreja. Vocês entenderam? Por que o pastor tem mais honra? Porque talvez o trabalho pastoral é menos decoroso. Paulo falou lá na carta aos Coríntios, capítulo 4, vocês são nobres, eu sou vil. Eu me julgo como se fosse a última pessoa, porque eu, como ministro, estou exposto à sociedade, à igreja e aos anjos. A vida pastoral, irmão, é avaliada tintim por tintim, qualquer detalhe, tudo que ele faz. Além do mais, é ele que serve a igreja. Irmão, qual que tem mais valor quando chega em um restaurante? Aquele garçom que serve ou aquele cliente que é servido? Aquele que é servido. É por isso que Jesus falou: quem quiser ser grande vai ser o serviçal de todo. O pastor é o serviçal de todo. O pastor está aqui para servir a igreja, não é para ser servido pela igreja. Foi Jesus que falou. Amém? Então é por isso que em determinado momento existem membros na igreja, no corpo de Cristo, que acaba recebendo honra maior, porque seu trabalho um tanto decoroso requer necessariamente que o corpo dê a ele mais honra. Está aqui o princípio da honra. E não fica zangado, porque não é eu que estou falando, é Paulo que explicou. E está na palavra. Amém? Amém. Então tá bom. Existe um outro princípio, irmão, chamado princípio da mutualidade. Nesse princípio da mutualidade, verso 25, isso aqui é muito importante. Eu vou até aplicar um pouco mais isso aqui, ó. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros, isso aqui é importante, irmãos, iguais cuidado uns dos outros. Irmão, o que é cuidado um dos outros? Aí é o apelo para a observação, ajuda mútua. Está entendendo? Se o irmão tem um mercadinho lá, meu irmão, você vai fazer a compra, por que não vai comprar lá do irmão? Pastor, eu não negocio com o irmão não, que só dá. Mutualidade, meu filho. Cuidado uns dos outros. Às vezes seu sapato está sobrando lá, meu filho, e a gente está vendo o nosso irmãozinho vindo com chinelinho de dedo e aquele sapato mofando, criando lá até telha de aranha na boca do sapato, porque você não está usando. Aí, irmão, abre o guarda-roupa, tem 100 sapatos, porque gostar de sapato igual a mulher não tem. Sapato e bolsa. Teve uma irmã que falou: pastor, eu queria ser uma centopeia, só para calçar um par de sapato em cada pé. Mas por que não divide? Está vendo às vezes as pessoas passando necessidade. Irmão, cuidados uns dos outros. E tem crente que chega até o ponto de dizer: a igreja deveria ajudar. Mas calma lá, meu filho, você também faz parte do corpo.
Além do mais, Jesus ensinou que a gente deve ajudar o nosso próximo. E alguém fez uma pergunta: quem que é meu próximo? E Jesus falou aqui, contando uma parábola, que o próximo é quem você encontra no seu caminho, é o teu próximo. Se você viu, se você olhou, você está sabendo e você pode ajudar. Como o corpo, meu filho, nós temos que ter cuidados uns dos outros. Mas não é apenas cuidado uns dos outros, igual cuidado. Porque de repente eu cuido bem do pastor Valdomiro. Como que eu trato o Valdomiro? Meu pastorzinho. Quando o pastor Valdomiro fala: que horas são, meu irmão? Ele já pergunta, já fala: que hora que o senhor quer que seja, meu pastor? Ah? Quando vai despedir, fala: pastor, se o senhor tossir, saúde. Mas você tem esse mesmo cuidado com aquele irmãozinho que chegou ali, meu irmão, na porta do fundo, com a camisetinha surrada, com a biblinha debaixo da mão, até coberta assim de um plástico para não molhar, com chinelinho de dedo? Você dá esse mesmo cuidado para ele, esse mesmo tratamento? Ô irmão, a gente erra muito nesse contexto aqui. Sabe por quê? Até mesmo quando a pessoa vem aqui ministrar e é usado por Deus, numa cura divina, numa revelação, o tratamento dele muda. Muda. Irmão, é um erro. O dom não é dele. Ele não é superior porque pregou bonito. Ele não é um semideus porque curou enfermidade. Ele vale a mesma coisa do que aquele irmão que senta lá no fundo só para dar glórias a Deus. A função, aleluia, simplesmente muda de função, mas o tratamento tem que ser o mesmo. Aleluia. Às vezes eu fico imaginando, irmão, como que é as coisas. Eu lembro que uma certa vez eu fui enviado pelo pastor Sebastião ainda, para representar ele. Eu não vou falar aqui por questão, até estou sendo filmado aqui, é uma questão ética. Em uma cidade, irmãos, representar o chefe, representar o pastor Sebastião. Quando cheguei assim, recebi aquele tratamento frio, sentado lá, tudo bem, nada demais. Se esse for o tratamento que dá para todo, maravilha, graças a Deus. Eu permaneci lá, representando o chefe. Até que uma hora o pastor falou: os irmãos querem mais, quer dizer, mais palavra? A igreja, amém, porque tinha um monte de pastores lá. Aí, então vamos ouvir Cuiabá. Irmão, foi um momento assim que Deus me deu uma graça tão grande. Eu acho que a palavra acertou a necessidade da igreja. Uma exposição tão simples igual os irmãos estão tendo aqui. Pastor Silva, é isso aqui mesmo. Eu não estou dando menos nem mais, eu estou dando aquilo que tenho. E naquela pregação, Deus manifestou na igreja, irmãos, que no final tinha irmãos que literalmente ficou de pé em cima do banco. Foi uma manifestação assim, parece que a palavra tocou. Irmão, que tratamento que mudou depois daquela palavra. Eu estava comprando de um pregador que pregou bem para encrenca. Eu falei: eu quero o seu DVD. Eu estava comprando 10 DVD dele. Eu tinha até pego quando eu fui pregar. Quando eu voltei, falei, suado, né? Eu olhei para ele e falei: quanto que é os 10 DVD? Quanto que ficou mesmo? Ele falou: não é nada não, pastor. Isso aí pela palavra que eu acabei de receber. Aí o pastor Silvio já não vai ser mais, foi comer lá na mesa dos grandão. Irmão, por que a gente tem que ser assim? Por que a gente começa a valorizar as pessoas, até mesmo por aquilo que não é das pessoas, é de Deus? Por que a gente não dá valor para o ser humano como ele é, e não por aquilo que ele faz, aparenta, ou pelo dom que ele tem, ou pelo dom que ele possui?
Por que, pastor, que hoje parece que os milagres de Deus não estão fluindo mais de pessoa, mas sim do momento? Às vezes a pessoa ora, vai para casa e é curado em casa, é curado na estrada. Sabe por quê, meu irmão? É porque o ser humano tem uma tendência de querer subir num patamar elevado que não é dele. É porque nós temos tratamentos diferenciados para a pessoa dependendo da manifestação de Deus na vida da pessoa, como que aquele dom fosse dela, como que ele fosse superior, porque tem um dom a mais, porque tem um dom diferente. Irmão, pelo amor de Deus, a igreja não deve partir para esse lado. Temos que ter um tratamento equilibrado. Trata bem o profeta que profetizou, falou com você, dê almoço para ele, leva para casa, trate com honra, mas não esqueça do irmãozinho que vem ali e ninguém olha, ninguém vê, ninguém sauda. Vamos saudar, vamos tratar ele também, porque ele também tem o mesmo valor, e tem dom, e tem necessidade, tem o mesmo fundamento, tem o mesmo Espírito do Senhor. Oh, aleluia! É isso daqui, irmão. Igreja é isso aqui, unidade é isso aqui. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Maravilha! Então tá, é o princípio da mutualidade, igual cuidado, igual. Amém? Amém? Terminando aqui, irmão, Paulo ainda falou aqui sobre o princípio da coparticipação. Olha para mim, princípio da coparticipação. Como que é esse negócio? Eu até chamo isso de princípio da cumplicidade. Essa palavra cúmplice é utilizado mais no termo jurídico para distinguir aquela pessoa que foi participante de um crime junto com uma outra pessoa. Ah, você é cúmplice de um crime. Mas não é só nesse contexto. Cumplicidade também se aplica em uma amizade, quer dizer, nós somos participantes de uma mesma amizade, participantes de um mesmo ato, participantes de uma mesma atividade. Irmão, olha só o que Paulo disse no verso 26. Olha para mim, já estou terminando, vou encerrar essa parte, porque essa parte é o que fundamenta aquilo que eu vou ensinar ainda sobre relacionamento interpessoal. Olha só. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ah? Os irmãos entenderam? Irmãos, eu vou dar um exemplo dentro do exemplo de Paulo, o corpo. Se um membro padece, imagina que você está trabalhando em um mutirão e mete o martelo no dedo. Isso dói, meu filho. Não adianta a cabeça olhar e dar risada e falar: o dedo se arrebentou. Todo o corpo vai sofrer. Aí vai fazer uma bolha de sangue, que se a pessoa não furar para tirar, aquilo dá até febre. Dá ou não dá? O pé pisa num prego, meu filho. Daí a mão fala: Ih. Mas quando é à noite, meu filho, aquilo infecciona, vai levar o corpo todinho para a morte, né? Dá um tétano, foi o corpo. Mas, meu irmão, nós somos cúmplices um do outro. O seu sucesso é o meu sucesso, mas também a tua derrota é a minha. Nós somos um corpo, não tem esse negócio. De vez em quando a gente vê a gente com uma ideia totalmente distorcida. Meu conjunto está muito bem, mas o conjunto do fulano... Até compete, né? Ô, conjuntão, meu conjuntão cresceu. Coitado do outro lá, ó, pegou lá, em vez de crescer, mingou.
E você acha isso bom? Você acha isso bom? É momento da gente estar ajudando o coitado, ajudando o outro lá. Porque se ele padece, eu também padeço. Não há vitória do meu conjunto quando os outros conjuntos estão padecendo. Não há graça nisso. Estamos no mesmo corpo. Amém? Vocês estão me entendendo, irmão? Cumplicidade. Pela cumplicidade, aquilo que você faz me interessa. O teu sucesso me interessa. Eu padeço com as suas dores e me alegro com a tua vitória. Eu acho que é mais difícil a pessoa se alegrar com a vitória do outro do que com as dores, né? De repente você está vindo a pé e chega seu irmão aí com uma Hilux. Se alegra, meu irmão. Você não sabe o quanto que ele sofreu. Se alegra com ele. Poxa Deus, o Senhor deu para ele, um dia vai dar para mim também. E aleluia, glórias a Deus. Se alegra. Tem pessoa que se entristece com a vitória dos outros. Faz até biquinho. Se alegra, somos parte de um só corpo. Eu posso até aplicar igreja para igreja. De vez em quando a gente vai nas reuniões de pastores nesse mundão de meu Deus aí, você vê tanto pastor aí, meu irmão. Não, a minha igreja, aqui tem, como se a igreja dele fosse melhor do que a dos outros. Nós somos tudo no mesmo corpo, meu filho. Para com isso. Vamos parar com essa meninice, com esse negócio de querer ser superior, com esse negócio de querer ser mais do que os outros, porque se a obra aqui não está bem, então é porque nada está indo bem. Mas se lá a obra está bem, glórias a Deus, porque aqui também está no mesmo corpo, e nós damos glórias a Deus e vamos seguindo junto. É por isso que não dá, meu irmão, para a gente ficar metendo pau no trabalho dos outros. Nós pastores, não dá. Fazemos parte de um mesmo corpo. Não dá para um irmão ficar falando mal da vida do outro. Aquele irmão faz parte do teu corpo, cidadão. Amém, irmão? Amém. Então tá bom. Princípio da hierarquia, irmão, já estou terminando, só tem 2 aqui. Verso 28, olha como Paulo ensinou o princípio da hierarquia. E a uns pôs Deus na igreja, marque aí na Bíblia, primeiramente apóstolo, marque aí na Bíblia, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Você pode dizer assim: pastor, o senhor falou que todo mundo tem o mesmo valor diante de Deus, então o senhor não é superior que eu, e eu não sou superior que o senhor. Maravilha, é isso aí mesmo, falei. É o que Paulo ensinou. Mutualidade, diversidade, um monte de princípio que está segurando essa verdade. Só que a gente tem que lembrar que para a igreja funcionar, assim como o corpo, existe uma hierarquia funcional. Sem essa hierarquia, nenhuma união social, irmão, funciona. Se você monta uma equipe de 3 pessoas, uma delas vai liderar. É verdade ou não é? Existem prioridades que são mais urgentes do que outra. Sim ou não? Tudo quanto Deus fez em termos de organização social, Deus colocou uma hierarquia funcional. Pastor Silvio, eu não estou entendendo o que o senhor está dizendo sobre hierarquia funcional. Eu vou explicar. Hierarquia é uma liderança maior com as lideranças menores que vai descendo. Isso aí é chamado de hierarquia. Por exemplo, a Bíblia Sagrada fala que Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. O homem é a cabeça
da mulher. Vocês estão me entendendo? Os pais têm uma autoridade sobre os filhos. Irmão, esse princípio aí de autoridades, que pega do maior e vai descendo para o menor, é chamado hierarquia. Um dos maiores exemplos sobre hierarquia é do exército. Soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, sargento, terceiro tenente, segundo tenente, tenente, e assim vai até general. Lá no exército, se tem dois generais na frente da batalha, quem é que vai mandar? Quem é que vai liderar? Tem um general que tem 3 anos e 5 meses de quartel. O outro general tem 3 anos e 7 meses. Não tem essa, meu filho, não tem boquinha, não tem essa de dizer eu não, é aquele que é mais velho de casa. Pronto. Por quê? Irmão, sem essa hierarquia funcional, não tem como de ter organização. É tanto que o quartel não pode abrir mão dessa hierarquia, porque é a base fundamental da disciplina. Na casa, na família, Deus colocou uma hierarquia. Por que muitos casamentos não estão dando certo? Estão quebrando a regra da hierarquia. Está quebrando um princípio da hierarquia. Quem é que lidera a casa? É o homem. E como homem ele tem que destrinchar, ele tem que se virar, ele tem que produzir, ele tem que cuidar dos membros da família, ele tem que saber quanto custa o arroz, se o urbano. Não tem essa não, essa eu que compro aqui. Você é o líder, você é o cabeça, cara. Pastor, eu estou desempregado. Vai vender banana, vai vender cachorro quente na rua, espetinho. Não dê por vencido. Você é o líder, você é a cabeça. E como cabeça, a provisão é por tua conta. Você está me entendendo, irmão? Isso daí é hierarquia funcional. Por que muito lar não está funcionando? Porque tem muitas mulheres que querem tomar o lugar do homem. Não, porque aqui eu que mando, eu que faço, eu que... Não funciona. Não vai dar certo. Não é que a mulher é superior, o homem é superior, a mulher é inferior. Não, meu irmão, é diferenças de funções. É o princípio da hierarquia. Filho que não quer obedecer ao pai, que quer tomar a rédea. Princípio da hierarquia. Deus nunca abriu mão da hierarquia dentro da família. Irmão, sabe o que Deus falou no Antigo? Outras pessoas e falar: o meu filho é de dura serviço, não é obediente, não quer me obedecer. Aí o sacerdote ia lá com um monte de gente olhar e via, se ele tomasse aquela atitude e não mudasse, eles pegavam o rapazão, levavam fora da cidade e pedra nele, pena capital. Pastor, não, meu filho. E na igreja, pastor? Na igreja Deus colocou uma hierarquia, meu filho. Veja bem aqui que Deus falou: primeiramente apóstolo, depois, em segundo lugar, o quê? Profetas, em terceiro doutores. Eu hoje estou em terceiro lugar aqui, meu irmão. Você está me entendendo? Por quê? Porque existe uma hierarquia. Pastor, vamos colocar essa hierarquia na igreja assim? Aqui nessa igreja tem um pastor. Princípio de hierarquia. Mas não é para o pastor andar falando: me respeita porque eu sou pastor. O dia que o pastor for preciso dizer isso, é porque ele já deixou de ser há muito tempo. Ninguém precisa estar falando o que é. Os irmãos estão me entendendo? Aí tem uma hierarquia funcional. De vez em quando você vê pastores aí, meu irmão, que é chamado pela mesa diretora, que é um órgão que disciplina e que coordena e que está acima. O colegiado da mesa diretora da igreja está acima do pastorado de um presidente.
De repente você vê o presidente e fala: não, Deus não falou comigo, eu não vou sair, eu não vou entregar. Mas calma lá, então não existe hierarquia? Alguém até falou: pastor, eu acho que está certo mesmo, porque a igreja está indo bom. Não, não está certo não, porque a quebra da hierarquia é o princípio da anarquia. Se não houver uma hierarquia funcional, nada funciona. Além do mais, o céu tem hierarquia. Deus separou lá no céu arcanjo. O que é arcanjo? Vem da palavra arquétipo, cabeça, chefe, líder. Líder de anjo. Tem querubim, serafim, que tem outra funcionalidade. Aquele anjo que foi trazer a resposta para Daniel, foi impedido pelo Satanás nos ares aí. O que ele teve? Que buscar o seu superior para resolver o problema. Aí veio o arcanjo Miguel, porque estava num nível, um patamar de hierarquia mais elevada. Os irmãos estão me entendendo? Sim ou não? É por isso, irmão, que Deus não aceita o desrespeito às hierarquias que Ele colocou. Pastor, eu vou levantar contra o pastor porque ele está errado. Sim, Deus vai tratar com ele e vai cobrar duro se ele estiver errado. Vai mesmo, vai mesmo. Porque a Bíblia fala que quanto mais Deus dá, mais Ele cobra. Se muito lhe é dado, muito será cobrado. Mas você não é o fórum que trata desse assunto. Você não é o fórum que trata desse assunto. Se for, você vai se arrebentar, meu filho. Vocês estão me entendendo? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Então tá bom, maravilha. Princípio da hierarquia, está na Bíblia ou não está? Está ou não está? Então tá. E para mim terminar aqui, irmãos, me perdoe pelos 10 minutos. O princípio da indivisibilidade. Vamos repetir? O princípio da indivisibilidade. Oh meu Deus, que palavra difícil. Olha só o que Paulo diz: para que não haja divisão no corpo. Irmão, o corpo de Cristo, a sua igreja, ela não pode ser dividida. Para que não haja. Eu não vou entrar por pormenores, porque isso aqui vai ser o princípio que eu vou estar trabalhando na terça-feira que vem. Vou sair disso aqui, mas vou aplicar o que na realidade pode causar divisão no seio da igreja, causar essa ruptura no relacionamento entre irmãos para com irmãos, mas é matéria para terça-feira. Mas uma coisa é, o corpo de Cristo não pode ser dividido, tá certo? É por isso que Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele diz assim: procurando manter a unidade do Espírito, pelo quê? Como? Pelo vínculo da paz. O que é vínculo? Duas coisas que se interdependem, que se encaixa, que se arraiga uma na outra, procurando manter a unidade. Irmão, a unidade da igreja tem que ser procurada, ela tem que ser mantida de forma racional, ela não vai acontecer simultaneamente. Tem uma igreja, vai ter uma unidade. Não, deve procurar manter esta unidade. Como? Pelo vínculo da paz. Amém? Eu quero encerrar por aqui, porque eu fundamentei aqui toda a doutrina, destrinchei, me aprofundei. Não dá para falar mais, porque o tempo se vai. Mas tem muito mais coisas aqui, meu irmão. Mas aqui está as bases fundamentais da unidade da igreja, que dá toda a sustentabilidade do relacionamento que eu tenho que ter com os membros, e os membros comigo, e os membros uns com os outros. Amém? Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero agradecer à igreja. Vamos ficar de pé, irmão, vamos fazer essa oração. Quero convidar toda a igreja para estar na quinta-feira que vem. É o último dia da nossa oração de 2 meses, né? Os pastores aí confirma.
Então, é o último dia daquele clamor que a gente fez durante os cultos de quinta-feira. Então vamos clamar, irmãos, temos muita causa para clamar. Então quinta-feira próxima que vem, a gente vai estar aqui clamando a Deus e orando junto, amém? Tá certo. Pastor Valdomiro, ore com toda a igreja e nos dê a bênção apostólica. Senhor Deus, Pai eterno, quero te agradecer por tudo, agradecer por esta palavra, Senhor, que por intermédio do teu Espírito Santo, Senhor, venha nos instruindo, nos preparando cada dia para estarmos melhor e para te servir da melhor forma. Continua abençoando a sua igreja, continua abençoando o seu povo. Venha guardar, proteger, dar saúde. Leve cada um, Senhor, para o seu lar em paz. Dê, Senhor, a grande vitória. Nós pedimos e agradecemos por tudo e por essa oportunidade de te adorar no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós. O que vamos dizer?